Fala pessoal, estamos iniciando mais um Discípulos Podcast e dessa vez vamos estar tratando sobre um assunto interessantíssimo e também importante, que é o autoconhecimento, o homem e o autoconhecimento. E para tratar de um assunto tão relevante e importante, nós trouxemos nessa noite para esse primeiro episódio desse quadro, o homem e o autoconhecimento, nós trouxemos o analista de perfil comportamental, o coach Robson Marinho. Muito boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos assistem do Discípulo Podcast. Prazer estar aqui com você. É uma satisfação enorme poder trazer essa temática aqui juntamente contigo, debatermos hoje aqui esse assunto que, para muitos homens, às vezes é até um tabu. Será se eu posso me conhecer? Quem eu sou? A pergunta tiririca. Quem é você? Né? E aí, vamos abordar essa temática e destrinchá-la um pouco aqui sobre essa abordagem neste episódio de hoje. E para poder falarmos um pouco sobre isso, eu queria aqui fazer uma breve introdução. Dizer o seguinte, que para nós homens é muito importante se conhecer. Porque uma vez que nós nos conhecemos, nós podemos evitar muitas coisas, nós podemos ser assertivos em outras coisas, e o autoconhecimento, ele é trivial. Ele é um assunto ou uma temática que nós vamos tratar aqui importante para que a gente consiga compreender o porquê nós fazemos algumas coisas e porquê deixamos de fazer outras coisas. Mas antes de entrarmos propriamente dito, Robson, nesse assunto, nós queremos saber quem é Robson Marinho. Robson Marinho, sou servo do Deus Altíssimo, primeiramente, isso é um ponto fundamental, central, né? Porque antes de nos conhecermos, né, termos o autoconhecimento, nós temos que buscar o conhecimento que vem do alto, né? Porque nós sabemos a nossa essência, de onde viemos e para onde iremos. Sou casado com a doutora Lidiane Guedes, pai do Gustavo Marinho, né, analista de perfil comportamental, coach formado pela Febracis, a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, bacharel em Ciências Contábeis, empresário e muito mais. Estamos aqui exatamente para poder nos conhecermos um pouco mais e trabalharmos essa temática que é de suma importância, Bruno. Seja para o homem, seja para a mulher, seja para todo ser humano. Maravilha. Você percebeu o quanto que ele falou? Eu me perdi. Quando chegou no Padre Gustavo, eu me perdi. Né? De tanta coisa que esse homem é. E, vem cá, como é que foi essa questão até chegar à formação de analista comportamental? Né? Há quanto tempo você é formado? Há quanto tempo você já exerce essa questão de ajudar outros homens e até a empresa, né, Robson? Né? A se conhecer e a conhecer o perfil dos colaboradores. Mas antes de você ser analista comportamental, você atuou em alguma outra área, como você é formado, como você acabou de dizer, em ciências contábeis? Me conta um pouco como é que foi a tua história até se tornar analista. Bom, na minha formação acadêmica, sou bacharel em ciências contábeis e na contabilidade há um leque de opções de atuação, seja na contabilidade privada em si, como um escritório de contabilidade, contabilidade pública, na qual também gosto de trabalhar nessa seara, mas também tem áreas como, por exemplo, a do recursos humanos, do RH, né? E eu gosto muito dessa área porque aos meus 15 anos de idade, eu participei do meu primeiro processo seletivo. Certo. Então, eu tive a curiosidade de saber como é que podemos nos conhecer, fazermos o nosso marketing pessoal, né, para podermos nos vender e ali concorrer a uma vaga de emprego e outras opções de crescimento profissional também. Então, gostando dessa área, eu busquei me especializar, busquei realmente aprender um pouco mais sobre essa área do autoconhecimento. E a teoria DISC, né, que é o que nós iremos desenvolver aqui, eu conheci exatamente quando eu fiz o meu curso na Febracis. Né? A teoria DISC do Dr. William Malcolm Mostyn, ele, no ano de 1920, criou essa teoria, né? Que o DISC é um acrônimo, né? O D de dominante, o I de influente, o E de extended, que é em inglês, né? Porém, vem para estabilidade, o estável, e o C de conformidade. Então, gostando dessa área, eu com certeza pude entender um pouco mais sobre o ser humano, como ele pode
se aperfeiçoar tanto na sua área profissional, pessoal e social. Ou seja, você se conhecendo melhor, você com certeza lida muito bem em todas essas áreas da sua vida. Maravilha, maravilha. Bom conhecer isso, né, Robson? Entender como é que se deu isso. Você acabou de falar que isso se deu lá na adolescência. Você ali com 15 anos, quando teve seu primeiro processo seletivo e começou a identificar, né, e gostar dessa questão de entender como é que você se autoconhecendo, você se promove, né? E você falou isso com 15 anos. E de onde você veio? De onde você é? De onde é Robson Marinho? Qual é a sua origem? Para a gente conhecer um pouco mais quem é o pai de Gustavo. Bom, Bruno, eu sou filho da Francisca Canindé Marinho da Fonseca, uma empregada doméstica que era a única fonte de renda da minha casa. Ela era a única fonte de renda e criando ali 2 filhos não é nada fácil, né? Hoje, sendo pai, eu já valorizava a minha mãe, né? Pela pessoa que ela é, pelo o trabalho que ela teve. E exercendo agora essa função de pai, eu sei o quanto realmente não é fácil para uma mulher, e ser mãe solo também é bastante desafiador. E aí, essa fonte de renda, ela deu uma parada. Minha mãe, ela ficou sem andar por alguns meses, não sentia as pernas, né? Então, era a fonte de renda lá de casa. E a fonte de renda cessou. E o meu irmão, lá onde morávamos, em Coqueiros, na minha querida comunidade de Coqueiros, em São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo, então você é de São Gonçalo. São Gonçalo do Amarante. Alô, São Gonçalo. E aí, a única fonte de renda era a minha mãe. Quando meu irmão disse, olha, eu preciso colocar comida dentro de casa porque nossa mãe não está podendo, está impossibilitada no momento. E ele foi trabalhar nas olarias, a famosa cerâmica que nós temos lá na região, certo? E aí eu disse, olha, eu vou contigo também. Ele, vamos embora, vamos comigo. E eu, querendo ir, porém minha mãe disse, olha, se você for, você vai se prejudicar, porque você, quando criança, teve uma pneumonia muito forte, e se for para as cerâmicas, tem fumaça, tem poeira, vai morrer. Essa foi o choque de realidade que minha mãe disse. Qual idade você disse. tinha na época? Eu tinha média uns 14 anos de idade. Entendi. 13, 14 anos. E eu queria também colocar, né? Ser um provedor dentro da minha casa. Eu não queria ver só meu irmão ali se esforçando e tal. Mas aí ela chegou com essa informação. Se você for, você vai morrer. Ela foi incisiva, foi desse jeito, certo? E aí eu não fui para cerâmica. Tive a oportunidade de vir estudar, né, no Ateneu Norte Rio Grandense, o Colégio Estadual Ateneu Norte Rio Grandense, aqui em Natal. E foi quando lá passou o pessoal do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. E aí disse das oportunidades de estágio. E eu disse, opa, é isso aí que eu preciso para poder ajudar, contribuir lá na minha casa. E então eu me inscrevi no CIE. Passou-se alguns meses, foi quando eu recebi o telefonema de participar do meu processo seletivo na FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. E aí, Bruno, chegando lá, na inexperiência que eu tinha, eu acreditava que já estava dentro daquelas vagas, né? Ou melhor, da vaga. E aí, conversando lá nos bastidores com um e outro candidato àquela vaga, via que o currículo deles era extraordinário, era acima da média. E o meu currículo, muito, mas muito inferior ao dos meus concorrentes. Porém, ali eu tinha que fazer algo que pudesse chamar a atenção da entrevistadora e que eu pudesse ser o selecionado para aquela vaga. Foi quando, no final da minha entrevista, apertei a mão firmemente da entrevistadora, dona Rosângela, me lembro até hoje, e disse para ela, olhando nos olhos dela, dona Rosângela, a senhora pode ter certeza absoluta, olha só, um jovem de 15 anos de idade, né, um adolescente, pode ter certeza absoluta que com a minha contratação a senhora não irá se arrepender, eu irei dar o meu melhor. Pronto, fui embora. 2 dias depois recebo a ligação do CIE dizendo que eu fui o que ficou com a vaga, né, conseguiu obter êxito ali naquela vaga. E aí eu comecei a estagiar. Passei 2 anos como estagiário ali da FUNASA. E, Bruno, o que mais me marcou também assim foi depois do meu primeiro mês de trabalho, Sim. pegar aquele cartão, colocar na máquina,
digitar a senha e sair lá. Sabe o que? A minha bolsa. R$ 140. Meu Deus. Meu amigo, foi uma alegria fora do comum. Porque eu pude ver que era fruto, sabe de quê? Do meu suor, do meu trabalho, né? E aí, já trabalhando na Funasa, eu tive a curiosidade de perguntar à dona Rosa, o porquê que a senhora me contratou? Sendo que o meu currículo, né, eu já sabia, era inferior dos meus colegas. Eu só tinha um curso básico de informática, nem completo estava. E os meus concorrentes, avançado de informática, avançado no inglês, né, em outras línguas, e eu nem só sabia falar inglês, falando mesmo, pronunciando o nome inglês, somente. Mas aí ela disse, Robson, de fato, você não seria o contratado. Mas aquela sua atitude no final da entrevista me chamou a atenção e eu decidi apostar em você. Qual foi a minha atitude mesmo, ela? Quando você apertou minha mão, olhou nos meus olhos e disse, com a minha contratação, a senhora não irá se arrepender, eu irei dar o meu melhor. E aí eu fui o selecionado e passei os 2 anos ali dentro do limite estabelecido para os estágios. Que maravilha. Perceba, olha só, deixa eu falar com você. Perceba que um adolescente de 15 anos decide tomar uma atitude, tomar uma decisão em ajudar dentro de casa, porque sua fonte de renda foi estagnada, foi parada por um problema de saúde, aquela que trazia renda para casa estava impossibilitada. E 2 irmãos, dois adolescentes, um jovem e outro adolescente, decidem arregaçar as mangas e irem trabalhar. Aqui vai um recado para os pais e aqui vai um recado para os adolescentes que nos acompanham também. O que é que você está fazendo para colaborar dentro de casa? Talvez seu pai ou sua mãe não precise que você saia para a rua para trabalhar. Mas será que você tem feito o mínimo, por exemplo, arrumar sua cama? Será que você tem feito o mínimo para poder ajudar dentro de casa, levar o lixo na lixeira? Descer com o cachorro para passear? São essas coisas que precisamos decidir fazer para cooperarmos e ser formado em nós um caráter de homem. Porque o que nós estamos vendo aqui é um exemplo de alguém que decidiu tomar essa decisão. Né? Parece um pleonasmo, parece uma redundância, mas não. Você decidiu tomar essa decisão. Porque se assim não fosse, talvez vocês 3 passassem necessidade e talvez você não estivesse aqui contando essa história. Não é verdade? Verdade. Então, que história bacana. História bacana. E depois disso, depois que você ganhou sua primeira bolsa, né, seu primeiro salário, e passou ali 2 anos, e depois disso você continuou em São Gonçalo, fez o quê? Vamos lá, até nós chegávamos no analista. Como é que foi aí? Aí, depois desses 2 anos e meio, foi o que o Robson fez? Posteriormente, a trajetória ainda estava na adolescência, né, aos 17 anos, saí da Funasa, né, e entrei como jovem aprendiz em uma das maiores redes de óticas do país. Iniciando lá a minha carreira profissional também, eu entrei lá como recepcionista. Entrei como recepcionista nessa rede de óticas e fui galgando outros cargos, né? Até porque estava ali na recepção e, por incrível que pareça, eu sempre ajudava o departamento de recursos humanos, né? O RH. Eu sempre estava ali cooperando com o RH. Como? Recebendo os contra-cheques, enviando para as lojas. E aí, Bruno, eu sempre oriento as pessoas com as quais eu converso. Evite um sentimento que é prejudicial para qualquer ser humano. Chama-se a inveja. A inveja não nos leva a patamares maiores. Pelo contrário, ela sempre irá nos levar para baixo. Então, evite a inveja. Então, eu nunca tive esse sentimento, graças a Deus. Porém, como eu vi ali que o contra-cheque de um vendedor era melhor do que o meu de recepcionista, eu sempre busquei crescer profissionalmente. Então, eu disse, eu vou pedir a oportunidade, né, para o proprietário de poder entrar na área de vendas. Foi aí que eu tive que me adaptar. Foi a primeira adaptação a um perfil que não faz parte do meu perfil natural, baseado na teoria DISC, né? Mas eu disse, não, eu preciso melhorar meus rendimentos. E aí entrei para a área de vendas, né, até chegar uma gerência. E depois que surgiu uma outra oportunidade profissional para ir para o Crédito Amigo do Banco do Nordeste, um dos maiores programas de microcrédito do Brasil e da América Latina, né? Eu
fiz o meu processo também seletivo lá, fui contratado, né? Passei 4 anos lá no Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Foi quando, ainda na Assembleia de Deus de São Gonçalo do Amarante, né? Trabalhávamos ali com a mocidade. E aí, conversando com o pastor, continua o pastor presidente da Assembleia de Deus de São Gonçalo do Amarante, pastor Abner Alves, fez o convite, né, de que a igreja precisava de um representante no Conselho Tutelar do município de São Gonçalo do Amarante. Quer dizer que Robson Marinho fez parte do Conselho Tutelar de São Gonçalo do Amarante. Quero saber essa história. Perfeitamente. Então, por 4 anos, de 2016 a 2020, eu exerci a função de conselheiro tutelar dentro do município de São Gonçalo do Amarante. Ou seja, saí de uma área que eu realmente dominava e fui para outra que foi um desafio, né? Na verdade, foi um desafio, até porque confesso a você e a todos que nos assistem, eu não venho de família de berço político, digamos assim, e Sim. Muitos que ali exerciam essas funções tinham um vínculo político, né? Mas aprove a Deus de que eu fosse um dos escolhidos. Na época só existia um conselho tutelar dentro do município e eram 5 vagas. E aí eu obtive, né, no processo de escolha, obtive 1.105 votos. E aí eu estava para casar, cheguei para minha noiva, né, na época, Lidiane, e disse, olha, e agora? Vamos ter que assumir. E olha que a questão salarial era inferior ao que eu ganhava no banco. Mas eu tinha que tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E aí eu tive que tomar a decisão em respeito principalmente a quem? As pessoas, Bruno, porque o processo de escolha para Conselho Tutelar é facultativo, ou seja, você vai, se quiser, votar naquela pessoa, escolher e tal. E aí, imagina só, se eu não assumisse o cargo depois de 1.105 pessoas indo às urnas sem obrigação alguma, que eu costumo dizer que é o voto mais democrático que existe. Porque hoje, o voto para as áreas que nós entendemos, né, como o executivo, o legislativo, tem a sua obrigatoriedade. Perfeito. Né? Se você não for, você vai ter uma penalidade ali e tal. Mas, para o Conselho Tutelar, não, é facultativo. E aí, eu não poderia jamais desrespeitar essas pessoas que, de forma espontânea, saíram de suas casas em pleno domingo para escolher Robson Marinho como um dos conselheiros tutelares de São Gonçalo do Amarante. Eu fui o segundo mais votado na ocasião, no ano 2015, e assumindo de 2016 a 2020. Que maravilha, que história, que história. E deve ter acontecido um monte de coisa, né? E depois disso, você se tornou Robson Marinho, formado coach pela Febracis como analista de perfil comportamental. Perfeito. Já havia feito as ciências contábeis, né? Já era bacharel. No meio de tudo isso, ainda fez ciência contábil. Já era bacharel em ciências contábeis. contábeis. É uma máquina. Na questão do banco, eu já gostava da área da contabilidade, né? Então, procurando crescer profissionalmente, fiz a graduação e procurei exatamente conhecer um pouco mais dessa área que é tão importante para as empresas, Bruno. Porque hoje, o que é que acontece? O que é que eu identifico muito nas empresas, por onde passamos, às vezes, dando ali uma consultoria, uma palestra. Muitas empresas hoje ela não desenvolve, não tem a performance como deveria ter, porque ou, primeiro, selecionam mal, já no seu processo inicial, o processo seletivo é errado, Certo. ou o processo de estruturação da empresa está também de forma errada. Como assim, Robson? Por exemplo, você tem uma empresa de vendas. Seu objetivo principal é o quê? Vender. Porque se você não vender, consequentemente o quê? Irá fechar as portas. E aí, você coloca um vendedor sem saber o perfil comportamental deste colaborador. Será se de fato ele tem um perfil para as vendas? Será se de fato ele gosta de desafios? Será se de fato é a pessoa certa no lugar certo? Então, buscando conhecer mais dessa área que eu já gostava, né, desde o início lá, desde os 15 anos de idade,
eu busquei conhecer um pouco mais sobre essa questão da teoria disso. Foi quando conheci a Febracis, né? Fiz a formação em coaching, né? Para me autoconhecer também, porque o coaching, muitas pessoas às vezes têm até um certo preconceito com o coaching, porque cai em muitas ciladas de pessoas que estão aí na internet, às vezes, sabe, de paraquedas, estão aí querendo se engrandecer de qualquer forma, sem autoridade, sem conhecimento. Sem formação. Sem formação, Bruno. Então, é importante você buscar profissionais que tenham a formação correta e que tenha caráter, que tenha realmente as competências necessárias para poder lhe ajudar. E aí, eu busquei me autoconhecer através do coach. O coach é uma ferramenta impressionante para você se autoconhecer. E aí, buscando conhecer-me melhor, busquei aplicar essa metodologia nas empresas por onde passei e tem surtido e surte. É impressionante, e surte o seu resultado esperado. Quando você pega uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, da influência, né? Aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que gosta de se expressar, olha, coloca ela no lugar que ela gostaria de estar e pode ter certeza, pode esperar que os resultados virão, os resultados serão positivos. Agora, se você coloca uma pessoa que não tem o perfil para aquela área, infelizmente vai ser não alta performance, e sim baixa performance daquele colaborador. Maravilha. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. Chegamos no cerne da questão. Conhecemos um pouco da história do Robson Marinho, conhecemos um pouco da trajetória dele até chegar na formação de coach, para poder nós entendermos essa questão do autoconhecimento. Ele tem café no bule, pano para manga para poder falar sobre aquilo que a gente vai tratar a partir de agora. Todo esse pano de fundo foi importante e eu fiz questão que vocês acompanhassem para que vocês identificassem que quem está aqui tratando sobre o assunto é alguém preparado, é alguém que tem trajetória, tem história de vida e formação e cabedal para isso. Então, nós vamos tratar sobre o autoconhecimento. Nós, como cristãos, nós precisamos nos conhecer. Conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Porque dessa maneira nós conseguiremos ajudar, Robson, a nós, a nossa família, a igreja e a sociedade como um todo. Porque o que eu tenho percebido, Robson? Que nós, de uma forma geral, a humanidade tem se autoflagelado porque não se conhece. Acaba se comportando de maneira inadequada, porque não entende certo tipo de comportamento que ele tem e que as pessoas têm. Mas o foco hoje é se autoconhecer, né? E aqui está falando com você alguém que fez essa análise. Inclusive, foi o próprio Robson que fez a minha análise de perfil comportamental. Eu fiz isso há 2 anos, né? E foi importante para mim, isso virou uma chave importantíssima na minha vida, porque eu pude ver os pontos, né, que eu poderia melhorar, os pontos mais frágeis ali da minha personalidade, aqueles meus pontos fortes que eu podia potencializar ou equilibrar. Então, deu para perceber tudo isso. Só para você ter ideia, foram 58 páginas sobre o meu perfil comportamental. É fantástico. Tá? No decorrer aqui do podcast, você vai acompanhar aqui, né, na tela, o telefone, o e-mail do Robson Marinho, porque além de analista de perfil comportamental, ele é palestrante e pode ajudar você e a sua empresa, né, a desenvolver uma alta performance de maneira fantástica. Tá bom? A gente vai colocar aqui e você pode acompanhar. Então, vamos lá, Robson. O que é que você, como coach formado, que tem dado palestras, que tem ajudado muitas pessoas, né, eu sou uma delas, a se autoconhecer para poder ser mais assertivo em tudo aquilo que faz. Hoje, o que é que você enxerga hoje, principalmente na igreja? Como é que você enxerga os homens hoje na igreja em relação ao autoconhecimento? Queria saber da sua análise, como profissional da área. Perfeito, Bruno. É muito importante todos nós fazermos momentos reflexivos, ter um momento ali de reflexão e nos fazermos perguntas, porque as perguntas é que nos movem. É as perguntas que nos inquietam, é as perguntas que nos trazem as respostas. E aí, primeira pergunta que nós precisamos fazer: quem eu sou? E olha só, o eu sou, de onde é que vem o eu sou? Né? Nós vamos nos deparar com a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática, que vai nos trazer o grande eu sou.
né? Mas aí trazendo para a nossa personalidade, para nossa o conhecimento de si mesmo, né? Porque o autoconhecimento é nada mais, nada menos de conhecer a si mesmo. Conhecer o que, Robson? Conhecer de fato quem eu sou, como eu posso potencializar as minhas forças, né? Fazer exatamente o que nós trabalhamos muito, que é a matriz SWOT, né? Trabalhamos isso muito no âmbito empresarial, a matriz SWOT, né? Que traduzindo, é a FOFA, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Nós conhecemos quais são as nossas forças. A minha força, Bruno, quando eu tinha 15 anos de idade, sabe qual era a minha força? Apenas a força de vontade. Era essa. A força de vontade de entrar naquela vaga, de estágio, era a minha força, né? A oportunidade surgiu e eu tive que o quê? Abraçá-la. Eu disse, não posso deixá-la fugir. Lembrando de que a melhor oportunidade de toda a minha vida, Bruno, foi, sabe de quê? De ter aceitado e confessado ao Senhor Jesus como meu único também. E suficiente Salvador. Aos 10 anos fiz isso. Aos 10 anos. E aí, saber as nossas fraquezas, de onde realmente eu não sou tão bom assim. E aí, eu buscar o quê? Me aperfeiçoar. Eu buscar trabalhar aquele ponto, né, da minha vida onde eu preciso, de fato, ter uma atenção maior. Será se eu tenho um temperamento assim tão forte? Será se eu não estou me comunicando da forma assertiva? Será se eu não estou sendo tão planejador assim, organizado? Porque a conformidade ela nos traz um pouco da organização, né? Às vezes, quando em excesso, traz a questão do perfeccionismo, que isso pode ser também não positivo, certo? Então, quando eu me conheço, eu passo a saber, de fato, quem eu sou e aonde eu quero chegar. Ou seja, o meu ponto A, é exatamente onde eu estou hoje. Quem é o Robson Marinho hoje? Onde é que eu estou hoje? E o ponto B é aonde eu quero chegar. Então, todos nós temos que ter essa concepção de onde eu estou para onde eu quero chegar. E, Robson, depois dessa explanação, queria entender com você, porque hoje muitos homens, eles não conseguem, por exemplo, permanecer num relacionamento. Não conseguem criar bem os seus filhos. Não conseguem ficar firme com o Senhor, deixam a igreja. Isso tem muito a ver da questão do autoconhecimento ou não, para você? Completamente. 100%, Bruno. Por quê? Às vezes, nós queremos ser tratar as pessoas como gostaria, de fato, de sermos tratados, né? Ou melhor, eu quero tratar a minha esposa, por exemplo, da forma que eu gostaria de ser tratado. Eu quero tratar o meu irmão na minha igreja da forma que eu gostaria de ser tratado. Eu quero ouvir do meu pastor palavras que me atraiam, né? Que me confortem. Porém, no perfil comportamental, na análise de perfil comportamental, nós vamos aprender que nós devemos tratar as pessoas não como nós gostaríamos de ser tratados, mas como elas merecem e devem ser tratadas. E isso é interessante pensar, porque o que é que a gente aprende aí na vida? A máxima: tratem as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu ouvi isso sozinho ou vocês ouviram também comigo? Eu ouvi isso praticamente a minha vida toda. E eu também pensava assim. Porque já dizia alguém por aí que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. De tanto se falar sobre ela, torna-se verdade. E eu ouvia isso direto e achava que era dessa maneira. Quando, na verdade, não é bem por aí. Né? A gente aprende, e aqui está falando alguém que é especialista no assunto, que quando nós temos esse conhecimento, a gente começa a tratar aquela pessoa como ela merece ser tratada. Perfeitamente. Independente se estão me tratando assim ou não. Porque o viver com o próximo não depende muito de mim. Né? Não tem muito a ver comigo, na verdade. Tem muito a ver com o próximo. Perfeitamente. Né? Então, é muito por aí, daquilo que você está falando, né? Exatamente. Então, nós devemos tratar as pessoas como, de fato, elas que merecem ser tratadas. Por exemplo, você conhece muito bem, você é expert, porque você é nosso professor também, em relação a casais vitoriosos, né, da nossa igreja.
você conhece muito bem o livro, As 5 Linguagens do Amor. Falamos sobre ele há alguns dias atrás, isso mesmo. E as 5 linguagens do amor é fantástica, porque nem sempre a minha linguagem de amor ela é a mesma que o da minha esposa. Por exemplo, minha esposa, tempo de qualidade. Ela gosta muito de tempo de qualidade e palavras de afirmação. Então, se eu, porventura, se essa não é a minha linguagem de amor, mas eu tenho que tratar ela conforme a linguagem de amor dela. Perfeito. Mesmo assim, é no âmbito empresarial, é no âmbito social, é no âmbito espiritual da igreja em si, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que eu não vou ficar aqui nessa igreja porque não está falando a minha linguagem, porque não está falando do jeito que eu gostaria. Não, está se falando o que é necessário, né? Porém, muitas das vezes eu preciso estar ali para ouvir a realidade, ouvir realmente aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar com a minha vida, usando ali os pastores, usando as pessoas que de fato têm a contribuir na minha vida espiritual, porque nós temos diversos pilares na nossa vida. Nós temos também uma ferramenta, Bruno, no processo de coaching chamado MAS, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica. Nós passamos aí em todas as áreas da vida, que vai do espiritual ao emocional. Então, todas as nossas ações elas estão baseadas nas nossas emoções. E se eu tenho um emocional fragilizado, se eu não me conheço, não tenho autoconhecimento, eu não vou saber dosar, eu não vou saber, sabe, muitas das vezes domar aquela situação que foge ao meu controle. Se eu de fato não me autoconhecer, eu não irei saber tomar a atitude certa, da maneira certa, da forma correta, para que aquele propósito ali seja alcançado, aquele objetivo seja alcançado. Seja o objetivo de me relacionar melhor com a minha esposa, seja o objetivo de me relacionar melhor com meu irmão na igreja, seja o objetivo de ser um cidadão melhor. Ou seja, quando eu me conheço, de fato, eu sei quem eu sou e eu sei o que de fato eu espero obter de resultado com aquela minha característica, com aquele meu comportamento. E Robson, hoje em dia, você acredita que essa geração, a geração de hoje, ela tem mais dificuldade em relação a se autoconhecer do que a geração passada? Bom, hoje, de fato, Bruno, nós encontramos dificuldades, apesar de termos maiores ferramentas, certo? Hoje nós temos uma ferramenta na palma da nossa mão, né? A internet aí, ela sendo bem utilizada, você tem ferramentas, mecanismos para poder trabalhar essa questão do autoconhecimento de forma exponencial. Porém, infelizmente, ela é muito mal utilizada pelas pessoas, às vezes somente para passar ali o feed, né, ficar vendo os stories, e você não traz para si a qualidade do que essa ferramenta tem a nos oferecer. Então, se de fato nós pudéssemos dar essa devida atenção para parar, pensar quem eu sou, como eu posso melhorar no ponto A, no ponto B, onde eu posso melhorar na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha vida emocional, em todas essas áreas da minha vida, né? Na minha saúde, por exemplo. Tem muitos homens hoje que não têm esse autocuidado, Bruno. Não se cuidam. Não, faz tempo que não vai ao médico. Não, só vou quando eu sentir alguma coisa. Não, a saúde preventiva é a melhor forma de você se cuidar. Você dizer realmente que, opa, eu estou tomando os devidos cuidados, né? Então, se cuide, vá ao médico, né, regularmente, faça seus exames e assim você vai ter esse cuidado, esse autocuidado. E isso é tão importante que você está falando, Robson, que essa falta de cuidado, do autocuidado, ela é tão importante que a gente pode fazer a nossa família sofrer porque a gente não se cuida. Eu tinha pessoas próximas a mim que partiram cedo porque não tomava esse cuidado, esse autocuidado, e quando veio descobrir de uma enfermidade, de uma doença, foi muito próximo, né, de falecer e 6 meses depois faleceu, né? Mas, se é uma pessoa que se conhece o seu comportamento, a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, e vai se cuidar, indo ao médico e não profissional, e com isso se conhece, ele consegue, de fato, se eu estiver errado, você me corrija, ter uma sobrevida muito melhor.
Perfeitamente. Consegue estender os seus anos de vida e com isso dar um suporte à sua família, dar um suporte à igreja, dar um suporte à comunidade e com isso todo mundo ganha. Porque, na verdade, o que eu acho é que os homens, de uma forma geral, ele tem essa dificuldade porque talvez não tenha pessoas os informando como deve informar. Como nós estamos aqui nesse canal, no Discípulos Podcast, falando sobre esse assunto e demonstrando para você, homem, que é importante se autoconhecer e se autocuidar. Porque se você não fizer isso, quem vai sofrer é sua esposa, quem vai sofrer é seus filhos, quem vai sofrer muitas vezes é a próxima geração. Você vai embora, você vai partir. E quem fica, fica com boleto para poder pagar. Então, se autoconhecer e se autocuidar é extremamente importante para que você tenha uma sobrevida muito maior e com isso consiga cumprir, muitas das vezes, o propósito que Deus lhe chamou para cumprir. Perfeito. Às vezes você vai antes do tempo, porque não é o tempo certo de você ir, mas porque você não se autoconhece e não se autocuidou, você foi embora mais jovem do que era para ter ido. Né? Então, acontece muito isso, né? Perfeitamente, Bruno. E aí, é importante, né, para essa audiência qualificada do Discípulo Podcast, saber, identificar. E eu me direciono a todos neste momento, Bruno, para perguntar: como é que está a sua vida espiritual neste momento? Você tem dado a devida atenção? Aí nós utilizamos a ferramenta do MAS. De 0 a 10, que nota você daria para a sua vida hoje, o seu pilar espiritual? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Coloca aí nos comentários, eu quero saber, viu? No pilar parentes, Bruno, como é que está o teu relacionamento com seus pais, seus irmãos? Será que é um relacionamento harmonioso? É aquele relacionamento maravilhoso de ter um ambiente, sabe, saudável, quando você se reúne com seus irmãos, com seus pais? Ou é aquele ambiente conflituoso, aquele ambiente que prefere estar longe porque se estiver por perto vai ter problema? De 0 a 10, faz essa escala aí, essa métrica. Como é que está o teu relacionamento com os teus parentes? Com os teus filhos, como é que está o teu pilar filho? Pai, você que é pai. Bruno já deu aqui um grande exemplo. Será se você tem de fato exercido essa função que Deus nos entregou assim de uma forma maravilhosa? Eu estou tendo esse privilégio há 9 meses. Maravilha. Há 9 meses. E é cansativo? É, Bruno. É. Educar dá trabalho. Educar dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Você vai, de fato, conseguir colher, sabe, os frutos lá na frente daquilo que você está semeando agora. A lei da semeadura, ela é cabal. Cabal, ela é né? cabal. Não tem como você plantar banana e colher abacate. Não tem. Não tem como. Então, por isso que a gente precisa se autocuidar. E, de verdade, quem poderia testemunhar, e ela deve estar nos acompanhando, é a Dani, né? De 5 anos pra cá, eu procurei me conhecer melhor. Muito por incentivo dela, ela fez isso em relação a ela mesma, e ela, por fazer isso, me incentivou a fazer também. E eu relutando ali, não, tal, típico de homem. Não, que besteira, isso é besteira. Isso é besteira, eu sou assim mesmo. Quando, na verdade, não. Né? E aí eu vim melhorando o meu comportamento com ela, melhorando o meu comportamento com as crianças, melhorando o meu comportamento na igreja, melhorando o meu comportamento na sociedade, melhorando o meu comportamento no trabalho. Isso foi extremamente importante. E depois que eu fiz, né, minha análise de perfil comportamental, tudo em minha vida, tudo, só fez decolar. Maravilha. Porque quanto mais você se autoconhece, mais você é assertivo nos seus caminhos. Perfeitamente. Porque quem não se conhece acaba rodando em círculos. É igual alguém que está perdido numa mata. Você não é nativo da mata, você não é nativo daquela localidade e simplesmente é colocado lá. Para você sair de lá, vai dar um pouco mais de trabalho, porque você não conhece o lugar. Você vai estar, muitas das vezes, rodando em círculos. Verdade. Mas, se você é nativo daquele lugar e conhece, você vai abrindo o caminho correto e vai chegar no local que você deseja chegar, porque você conhece o local. E sobre o autoconhecimento é a mesma coisa, né, Robson? Perfeita. Quanto mais você conhece, mais você chega no objetivo, num caminho mais fácil. Perfeitamente. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa quem é dura, não viu? sabe onde quer chegar. É isso mesmo. E aí, Bruno, é por isso que é importante nos autoconhecermos. Porque eu tenho que saber onde é que eu quero chegar. O que é que eu quero para a minha vida, né? Em todos esses pilares da vida, né? No conjugal, como é que tem sido o seu relacionamento com sua esposa?
né? Estamos falando aqui para os homens. Isso. Né, Bruno? Para os homens. Autoconhecimento para os homens. Como é que tem sido, homem? Você tem sido aquele brutamonte, aquele arrogante, aquele que tem tratado a sua esposa de uma forma áspera? Ou tem, de fato, buscado ser um homem exemplar, um marido maravilhoso, né? Ah, não, Robson, de 0 a 10, eu tô aqui com a nota 5. Vou dar uma nota 5 para mim. Eu preciso ainda melhorar muito no meu trato, na minha relação com minha esposa. Na questão da saúde nem se fala, né? Cabal. De 0 a 10 também. Coloca aí a sua nota de 0 a 10 no pilar saúde. Quantas vezes o ano passado você foi ao médico, né? Fazer um check-up, por exemplo. Tem esse cuidado? Na área das finanças, Bruno. E aí? É um pilar importante ou não é? Importantíssimo. E antes de falar da questão da finança, da questão da saúde, então, é tão importante isso, perceba. Eu tô com o Dani, vai fazer 20 anos, né? Uhum. Estamos juntos há quase 20 anos e a linguagem do amor predominante de Dani é tempo de qualidade também. Então, o que é que ela gosta de fazer? Eu passava o dia inteiro trabalhando e quando chegava em casa, ela queria conversar, ela queria falar. Afinal de contas, nós somos marido e mulher e amigos. E ela queria falar. E como eu, por não me cuidar, por não me exercitar, por não me alimentar direito por conta da correria do trabalho, né? Porque normalmente todos os homens acham apenas que fazer a correria e trabalhar é o suficiente e não é, tá? Não é. Isso é apenas parte do seu papel como homem, tá? Prover é só parte dele. Então, ela ia conversar comigo e quando dava 5 minutos de conversa eu estava trocando os olhos. Cansado, não prestava devida atenção e quem é de tempo de qualidade, você precisa prestar atenção e não estar apenas presente. É estar inteiramente presente, com os olhos, com o corpo e com a fala. Então precisa estar por completo. E não acontecia isso. E isso era motivo de muitas brigas, de muitas discussões. E eu achando que isso era bobagem, ela tinha que me entender. Quando, na verdade, quando eu fui me autoconhecer, é que eu percebi que eu precisava era de energia. Precisava dormir melhor, me alimentar melhor e me exercitar. O que é que eu fiz? Fui fazer exatamente isso. O que é que aconteceu hoje, né? Se cuidando, indo para academia e fazendo alguma coisa e me alimentando melhor. O que é que aconteceu? Hoje eu tenho energia suficiente e quem dorme é ela. Olha aí. Porque é exatamente isso. Nós, homens, precisamos estar preparados para as demandas de homem. Verdade. Se sua mulher não conversar com você, ela vai conversar com quem, queridão? Fala pra mim. Muitos dos problemas que nós enfrentamos é exatamente isso, é a falta de comunicação. Quando você não se autoconhece, acontece um certo problema. Sua mulher não tem você pra conversar, ela vai achar o ouvidinho de outro caba pra poder conversar. Isso pode dar um problema gigantesco. Então, muita atenção nisso. Se você não se exercita, queridão, tira essa poupança, essa pança da cadeira e vai se exercitar, queridão. Você precisa se exercitar, precisa se cuidar, sua mulher precisa de você forte e não apenas provendo. Fica a dica, viu? Perfeito. Verdade verdadeira, Bruno. Concordo plenamente com o seu raciocínio e é isso mesmo. E aí, ó, chegamos em um pilar que muitos focam em suas energias totais nele, que é o que você acabou de dizer, o pilar profissional. Muitos no pilar profissional estão em uma nota 10, porque está em crescimento, está em ascensão, está, sabe, colhendo aí os frutos da sua entrega profissional, se qualificando, sendo promovido. Mas e aí, como é que ficam os outros pilares da tua vida? Como é que estão? Vale pensar. Existe uma frase do Josué Gonçalves, do pastor Josué Gonçalves, que diz o seguinte: nada justifica o fracasso de uma família. Perfeito. Não adianta você galgar lugares elevadíssimos, chegar ao CEO de uma companhia. E como é que tá a tua casa, queridão? Exato. Se teu altar, que é a tua casa, não tiver em ordem, de nada valeu o que tu fez. Porque nada justifica o fracasso de uma família. Perfeitamente. Mas, Bruno, e aí eu te pergunto a todos os seus... essa massa, né, do Discípulo Podcast que estão aí na audiência, né, essa audiência qualificada, né, uma audiência top. Pergunto para vocês, mas poderíamos obter uma nota máxima, uma nota 10 em todos esses pilares da vida, sim ou não? Aí que vai responder você. Aí eu não... Que especialista é ele, não sou eu, não. Bruno, é o seguinte, de fato, temos alguns pilares da nossa vida que uma nota é maior do que a outra menor do que outra. Porém, nós podemos sim ter uma constância
e ter um nível elevado, né, de notas em todos os pilares da nossa vida, desde que eu me autoconheça e trabalhe principalmente as minhas emoções. E as minhas emoções aqui vão trazer as minhas ações. É através das emoções que nós agimos. E se você não age, você fica inerte, fica paralisado, fica neutralizado. E é importante nos autoconhecermos para que possamos tomarmos as devidas ações, ações assertivas para resultados positivos. Ações negativas, os resultados, consequentemente, serão negativos. Então, precisamos nos autoconhecer para saber qual a melhor decisão a ser tomada e, com certeza, iremos esperar o resultado positivo a ser alcançado. Maravilha. Robson, sobre a questão de se autoconhecer, desse autocuidado, de entender qual é a realidade, né, do homem, eu queria te perguntar, Robson, que Deus, ele é o máximo, ele está lá no topo da pirâmide, né? E a Bíblia nos garante, que é o nosso manual de fé e prática, que Cristo é o cabeça da igreja e que o homem é o cabeça da mulher, da casa, do lar. E como nós estamos tratando sobre masculinidade, sobre os homens, a questão do autoconhecimento para o homem, quando esse homem se conhece, quando esse homem se cuida, quando esse homem se posiciona, faz aquilo que a Bíblia orienta ele a fazer, que é o seu sacerdote do lar, a ser a pessoa que direciona a família, o que é que pode acontecer de acordo com a análise que nós fazemos de um homem que está no caminho certo, que ele está ali naquelas notas mais elevadas, nesse mais. O que é que pode acontecer com a família, com a igreja e com a sociedade? Vai a nível elevadíssimo, níveis assim extraordinários, porque você vai ter uma pessoa envolvida espiritualmente ali, porque é o nosso primeiro pilar, a nossa base. Nós somos espiritual. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Somos e aí, né, quando ele cria o homem, eles façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Façamos, ou seja, era como se Deus estivesse fazendo ali o corpo, o Espírito Santo, o Espírito e também ali o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que já estava ali desde o princípio, fazendo a alma, algo do tipo assim, somos três, né? E aí nos conhecemos, a nossa vida espiritual, damos a devida atenção, temos um padrão de excelência, um nível de relacionamento com o nosso Deus, um nível de oração com constância, né? Ah, eu não tenho, Bruno, o hábito de Daniel. Que hábito de Daniel? De orar 3 vezes ao dia. Mas pelo menos, meu irmão, ora, se movimenta, age, ora, busca o teu Deus. Bruno, sabe às vezes onde eu buscava Deus? No Crédito Amigo do Banco do Nordeste, uma das minhas funções, como falei aqui, eu tinha que atender clientes em seus locais, os seus estabelecimentos comerciais. Saber como é que estava ali a estrutura e tal. E aí, indo atender um cliente ou outro, que eu ia de moto. Meu irmão, às vezes eu falava com Deus ali, sentia o Espírito Santo ali em cima de uma moto, eu chorava, sentindo a presença de Deus. Ou seja, você se relaciona com Deus onde estiver, porém, é de suma importância, como você falou aqui, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, e o corpo tem os seus membros. Membros fora do corpo, o que é que acontece? Morrem, apodrece. E aí é importante estarmos o quê? Em comunhão, estarmos envolvidos ali, né, na igreja, termos essa comunhão. Então, quando eu me conheço, quando eu de fato sei que posso ter um relacionamento com meu Deus, lendo a sua palavra, buscando, né, a Ele com constância, meu irmão, vou ter um nível de minha vida espiritual nas alturas. Vou ser um pai melhor, porque eu me autoconheço e digo, eu preciso melhorar aqui a atenção do meu filho. Muitas das vezes, muitos pais pensam que o presente vai preencher a lacuna da sua presença. Isso aí é mentira. Isso é o mal do século, eu acredito. Acredito que é o mal do século. Hoje, as crianças têm ganhado tudo de tecnologia. Eles têm videogames de última geração, telefones de última geração, mas não tem um pai de última geração. Verdade. Não tem uma mãe de última geração. O que é que eles fazem?
são educados pelas babás eletrônicas, a ausência paterna, que por consequência não se autoconhece, e nós temos uma geração autodestrutiva. É o que está acontecendo hoje. E é exatamente por isso que o Discípulos Podcast está aqui, para poder lhe alertar que se porventura você se encontra em uma situação que está aquém daquilo que nós estamos dizendo aqui, como é o ideal para nós nos comportarmos, repense, analise, pare, dê meia volta. Ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de voltar atrás, ainda há tempo de se autoconhecer, ainda há tempo de se cuidar. Porque se você está conseguindo assistir esse podcast até aqui, é sinal de que Deus está te dando uma nova oportunidade. É sinal de que Deus está te dando uma nova chance para que você reveja os seus conceitos e siga em frente. Perfeitamente. Perfeitamente. E aí vai deixar de ser um pai de presentes e ser um pai presente na vida do filho. Ah, boa. Né? Então, você vai exercer isso com maestria, né? É cansativo? É, mas é prazeroso. Você, depois de um dia de trabalho, chegar em casa, ver aquele sorriso do Dandan, da Iana, né? É maravilhoso. Sim. Do Gustavo, meu irmão, isso aí nos revigora, né? As nossas forças, às vezes, também. Sim, sem dúvida. Mas vamos que vamos, né? Ter um relacionamento melhor com sua esposa, falar que, olha, se sua esposa tem como uma das linguagens de amor palavras de afirmação, por que não falar? Eu te amo, você tá linda, você é a pessoa maravilhosa para estar aqui comigo nessa vida. Então, ela vai se sentir bem, vai se sentir, sabe, feliz, você vai fazê-la feliz. E, consequentemente, meu irmão, você vai poder aplicar a lei com frequência, com maravilha. Isso aí, Bruno, depois explica para vocês, aplicar a lei. A questão de aplicar a lei, depois eu coloco uma nota de rodapé e vocês vão identificar o que significa aplicar a lei. Isso é do tempo de que o Robson e a Lidiane eram nossos alunos lá no curso de casados, né? Então a gente falava sobre isso, sobre alguns assuntos, e um deles era esse. Para que o homem ele conseguisse aplicar a lei, precisava fazer algumas coisas, tipo essa que ele acabou de dizer. Então, Robson, que maravilha estar aqui com você, conhecer um pouco da tua história, conhecer um pouco da tua trajetória, né? E saber que você se profissionalizou na questão de análise de perfil comportamental e pode ajudar outros homens, assim como me ajudou e tem ajudado não só homens, mas empresas a escolherem de maneira assertiva seus colaboradores e com isso ter alta performance, né? Nós do Discípulos Podcast somos muito gratos por você estar aqui, ter aceitado o convite, estar aqui conosco, né? Para poder nós tratarmos esse assunto tão importante, né? E não para por aí. Nos acompanhe, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, porque esse é o primeiro de muitos episódios que nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Então, não sai daí, continua conosco, nos acompanhando, porque o Discípulos Podcast volta no próximo episódio com o Robson Marinho. Muito obrigado, viu, Robson? Eu que agradeço, Bruno. Sucesso cada vez mais aí para o Discípulos Podcast, que vocês possam crescer consequentemente aí com esse trabalho que tem impactado a vida de homens, a vida de todos aqueles que, de fato, estão querendo se autoconhecer, né? Porque, com certeza, você conhece alguém que gosta de se desafiar. Então, ele vai ter um perfil dominante ali como sua característica, né? Você vai conhecer alguém comunicativo, alguém que gosta de falar, né? De se expressar. Perfeito. Você vai ter alguém do perfil influente. Alguém pacificador, calmo, né? Tranquilo. Alguém do perfil da estabilidade. É alguém que gosta de detalhes, é bem detalhista, às vezes perfeccionista, é alguém da conformidade. Então, tudo isso aí, você se autoconhecendo, você vai ter a percepção, né? Assim como, à luz da Bíblia, nós temos alguns personagens, como, por exemplo, Pedro. Pedro era um influente nato. Quando Jesus disse em um momento, quem quer se retirar, quando Jesus deu um discurso duro, né, que muitos não gostaram de ouvir, quereis vós também se retirar? Pedro tomou a palavra e disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, ele era um influente nato. Paulo, um dominante, né? Paulo tem as características natas de um dominante, como você mesmo já até nos deu um exemplo, quando ele diz, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? E aí, temos esses personagens, vários outros da Bíblia, que dá pra gente trabalhar e extrair os perfis comportamentais de cada um deles. Maravilha.
Gratidão, nos acompanhe, Discípulos Podcast volta no próximo episódio com autoconhecimento sobre masculinidade. Forte abraço, obrigado a todos.